Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento, assim eu espero. Bom, gente, eu queria contribuir aqui com esse vídeo, trazendo algumas informações que eu considero muito importantes sobre os bastidores das Olimpíadas, os bastidores espirituais, né? O bastidor espiritual das Olimpíadas. E eu queria focar aqui nesse vídeo, nessa polêmica que teve por causa da abertura das Olimpíadas. E eu queria aqui me dirigir a todos, principalmente ao público cristão, que eu vejo que está sendo seduzido, está sendo enganado, está caindo de fato numa armadilha espiritual que eu tenho tentado alertar aqui, né? Há muito tempo, uma armadilha que envolve tudo que nos cerca, uma armadilha que envolve principalmente a política, mas ela está muito explícita nas Olimpíadas. Então, eu queria começar este vídeo, eu peço que você compartilhe com algum cristão, alguém que se interesse, alguém que queira entender esse assunto, porque eu vou trazer muita coisa. Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou aqui fazer sobre as Olimpíadas, que eu acho que vai te ajudar muito. Mas eu queria começar, eu vou colocar aqui quais são os temas que eu iria abordar, mas eu queria aqui começar fazendo um questionamento com você, que é o seguinte: a polêmica da abertura. Qual a novidade? Eu sinceramente, eu queria, assim, sabe, alertar você, te perguntando qual a novidade, por que nós nos chocamos com um evento que é produzido por globalistas? Então eu vou explicar o que está por trás disso aqui. Gente, se nós temos um evento que é produzido, um evento que é feito por globalistas, então, o que aconteceu ali naquela abertura foi absolutamente previsível, porque tudo isso faz parte do planejamento para a sociedade que eles estão construindo. Tudo isso é cumprimento de um plano espiritual, porque eles têm uma visão de mundo e eles estão impondo isso de várias formas. Então, para mim, não houve nenhuma novidade. É por isso que eu digo a vocês que eu não assisto Olimpíada, que eu não assisto futebol. Eu me recuso a participar disso de alguma forma, eu me recuso a contribuir, e eu vou te explicar por quê. Eu me recuso a dar algum tipo de apoio, porque ainda que eu seja insignificante nesse universo, né, desse mundo, mas, na verdade, eu me recuso a participar de alguma forma. Então, eu não participo, eu não assisto, eu não torço por absolutamente ninguém, nem brasileiro, nem estrangeiro, porque ali não existe vitória. Compreenda, não existe vitória. É um ambiente, para mim, de derrota espiritual. Não há vitória, por mais que seja medalha de ouro. Não me alegra saber, porque eu sei o que está por trás disso aí. Então, eu queria comentar com você aqui o seguinte: boicotar as Olimpíadas foi a proposta de alguns grupos religiosos. Boicotar as Olimpíadas é escolher um dos paganismos, um dos dois paganismos. Por quê? Aquela abertura, ela foi um paganismo, ali foi uma abertura revolucionária. Ela foi uma abertura que ela ataca os valores cristãos, ela ataca porque eles querem destruir o cristianismo. Mas o grande problema é que essa é a Olimpíada, tradicionalmente falando, independente daquela abertura, é uma Olimpíada que é pagã. Então eles acreditam em divindades, eles são pagãos, eles são politeístas, eles são panteístas. Então, se você é contra aquela abertura e você queria uma Olimpíada tradicional, de alguma forma você está adotando uma Olimpíada pagã, que afronta a verdade bíblica. E aí, eu quero mostrar para vocês aqui alguns temas que eu vou abordar com vocês, né? Durante esses meus vídeos aqui. Eu quero mostrar para vocês o seguinte: hoje eu vou só fazer essa abertura aqui, mas nos vídeos seguintes eu vou mostrar para vocês o seguinte: as Olimpíadas são um culto pagão, através do esporte que busca unir o mundo. Então, existe todo um histórico das Olimpíadas, né, que, na verdade, é uma adoração a deuses. Eu vou te mostrar historicamente isso e absolutamente nada mudou, né? Portanto, é um evento que eu digo que um cristão não deveria participar. Se de fato ele teme a Deus e se ele entende que aquilo ali é uma afronta ao Deus verdadeiro, se é que a gente ainda pode crer nisso, um cristão não deveria participar. Depois eu quero te mostrar uma outra coisa aqui, que já no caso aqui o futebol, né, que por ser, eu vou fazer um vídeo só sobre o futebol, mostrando que por ser o esporte mais popular do mundo,
O futebol é o esporte escolhido para fazer esta simbiose, esta união, né, espiritual, tanto de quem está dentro do campo como quem está fora. Ou seja, essa união espiritual deste paganismo com aquela plateia, com aquela multidão que está ali envolvida emocionalmente, de corpo e alma no futebol, naquele evento. O futebol foi escolhido para fazer essa simbiose, esse trabalho de unificação, tanto psíquico quanto espiritual nas multidões. Para eles, o futebol é uma religião. Então, o futebol, é por isso que você vê muitas propagandas aí, né, propagandas de empresas esportivas. Eu fiz até uma live sobre isso aqui, e você sempre vê o futebol como o esporte que está sempre nessas campanhas dos globalistas. Eu vou te explicar o porquê disso. Eu vou te mostrar que a bola de futebol, no jogo, ela é um símbolo da divindade. Eu vou te mostrar como ela é uma divindade dentro do paganismo, dentro do deísmo, do panteísmo, como os astros, como os planetas são considerados deuses. A bola representa um desses astros. A bola é um astro que ela é disputada no jogo. Eu vou te mostrar isso. E também quero trabalhar com você esta imagem aqui, ó. A imagem das Olimpíadas deste ano. Se eu te perguntasse essa imagem aqui, o que ela significa, muitos vão dizer isso aqui é uma chama, é uma tocha, né? E aí eu te falo, de fato isso aqui parece uma tocha, mas eu vou te mostrar o que de fato representa esta imagem, mas eu quero te mostrar o simbolismo que existe na tocha olímpica, o simbolismo que existe nessa chama que é acesa, naquela tocha que é passada de mão em mão. Eu vou te mostrar como tudo isso é espiritual e os cristãos, eles vibram, eles se alegram, eles se emocionam, eles torcem, e quero que você entenda que quando eles fazem aquela abertura ali, né, aquela abertura afrontando de fato os valores cristãos, eu quero te mostrar que ali tem uma estratégia, ali tem uma armadilha, ali tem uma, como é que eu posso falar, uma arapuca que os cristãos estão caindo. E aí essa arapuca você vai entender aqui. Eu vou colocar um trecho de uma carta. Eu tenho isso aqui num vídeo completo. É uma carta de um dos maçons mais importantes da história, chamado Albert Pike. Olha o que ele diz aqui no trechinho dessa carta. Aí você vai entender por que fizeram aquilo com as Olimpíadas, e é a mesma coisa que acontece com a política. Então eu vou te explicar. Observe bem aqui comigo. Nessa carta do Albert Pike, escrita em 1871, século XIX, olha o que ele diz lá. Eu tenho 2 vídeos que eu falo sobre essa carta, eu dividi ela em 2 partes, e lá eu explico detalhe por detalhe, tá? Eu vou deixar com vocês aqui o card aqui em cima, e vocês clicam aí que automaticamente o YouTube já leva lá para o meu vídeo, para vocês assistirem esse vídeo. Olha o que ele diz aqui. Nós vamos desencadear os niilistas e os ateus, e provocaremos um formidável cataclismo social que... Só uma pausa. O que é isso? O niilista é aquele que não acredita em valor moral absoluto. Então, para o niilista, existe um vazio. A palavra niilista vem de nihil, no latim, que significa nada. Então, para o niilista, há um vazio moral. Não há nada de moral absoluto que alguém possa impor para alguém. Então, a moral eu construo a minha moral. Então, ele está dizendo aqui que eles vão desencadear, eles vão incentivar os niilistas e os ateus. Imagina um niilista, né, que não é necessariamente um ateu, e um ateu não é necessariamente um niilista, mas o niilista não acredita em valores morais. E o ateu, muito menos, não acredita nem em Deus, ainda que ele tenha valores morais, porque tem muitos que têm, mas eles não acreditam em Deus. Então, eles vão destruir os valores morais, eles vão destruir a crença em Deus, eles vão desencadear isso, e daí provocaremos um formidável cataclismo, uma destruição social. Olha o que está acontecendo hoje na sociedade. Ele vai dizer que vai provocar de uma forma que, em todo o seu horror, ou seja, esse cataclismo, essa destruição, provocada pelo niilismo e pelo ateísmo, ela vai provocar um horror, que ele vai dizer que, através do horror, ela mostrará claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto. Ou seja, esse horror é o efeito do ateísmo absoluto. É o que está acontecendo hoje. Uma sociedade que não tem valores morais, uma sociedade que é ateísta, mas eles fazem isso de propósito.
Então, quando eles fazem aquilo nas Olimpíadas, eles estão provocando uma reação na sociedade conservadora. Porque a grande maioria de nós somos cristãos. E aí, eles estão chegando onde eles querem. Por isso que eu falo que você, cristão, está caindo nessa armadilha. Aí ele vai dizer que esse horror provocado pelo ateísmo absoluto, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que quando isso acontecer, aí eu tirei só alguns trechos, a multidão desiludida com o cristianismo. O que está acontecendo hoje na sociedade? Cristianismo sendo atacada, o catolicismo falando somente de valores morais, falando somente de filosofias, falando somente de valores morais. As igrejas evangélicas falando apenas de milagre, de poder, de um monte de coisa, de empoderamento do ser humano, falando apenas de cura, de tudo mais. Com isso, a verdadeira mensagem do evangelho está caindo em descrédito. Os cristãos, hoje a sociedade não quer mais ir para a igreja, estão defendendo a teoria dos desigrejados, a Bíblia está sendo questionada o tempo todo, não há mais igreja cristã que defenda a Bíblia como verdade absoluta, como verdade inspirada, como palavra de Deus. Pelo contrário, nem os cristãos hoje fazem mais questão de defender a palavra de Deus, está ficando sempre em segundo plano. E aí, obviamente, o cristianismo está sendo desacreditado. E aí, o que ele vai dizer? A multidão vai se desiludir com o cristianismo, ficando sem bússola e sem direção, ansiosos por um ideal, mas sem saber onde fazer a sua adoração. Então, entenda o seguinte aqui. Ele diz isso claramente. Então, esse efeito do ateísmo e do niilismo vai gerar uma desilusão. Ele vai dizer na carta que vai haver um cataclismo, vai haver um colapso moral, espiritual, emocional, de todas as ordens, em todas as ordens. E aí a multidão ela vai buscar algo para adorar, mas ela não vai saber o quem nem onde. Aí, ou seja, quando houver essa total, como é que eu posso falar? Essa desilusão total, essa descrença nas instituições, na fé, na igreja, enfim, quando houver essa derrocada espiritual, emocional, financeira no mundo, ele vai dizer que então essa multidão desiludida, ele vai dizer, receberão a verdadeira luz através da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, trazida finalmente à vista do público. Ou seja, quando houver uma desilusão, uma descrença, um colapso total, então nós estaremos querendo acreditar em alguma coisa, buscando um socorro, uma solução. Então esse vai ser o momento de nós recebermos a verdadeira luz. Através de quem essa luz? Da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer. Então veja que a doutrina, ela virá, essa luz, quer dizer, essa luz de Lúcifer, ela virá através de uma doutrina, do ensinamento, dos dogmas. E o que é essa doutrina de Lúcifer? É o humanismo. É a valorização excessiva do ser humano, é a independência do ser humano, é o ser humano liberto para ser o que ele quiser. E aí você começa a entender o que está acontecendo hoje na sociedade. O que é que o progressismo tem pregado. Mas entendam que eles estão fazendo isso, eles estão produzindo essa desilusão quando eles atacam todos. Então compreenda. Aí entra uma coisa que eu quero que você entenda a jogada deles nas Olimpíadas. Eu coloquei aqui, eu não se iluda apenas porque o nome de Deus, o nome de Jesus foi citado lá. Eu vi muitos crentes empolgados, porque falaram o nome de Jesus Cristo, que cantaram um hino, e o hino, aquele hino remete ao hino 212 da harpa cristã, a seleção das ilhas, eu esqueci o nome lá do time que cantou um hino que tem uma melodia que é igual ao hino da harpa cristã, adotada principalmente pela Assembleia de Deus. Aí as pessoas se empolgam porque alguém fez um sinal, teve alguém que fez um sinal lá, me esqueci como é que dá o nome, aquela linguagem de sinais, falou sobre Jesus, e a gente se empolga e acha que o nome de Deus está sendo exaltado ali. Não está. Eu quero que você entenda que dentro do paganismo, eles acreditam em Deus. Eles falam de Jesus, mas eles não estão falando dentro daquele conceito bíblico do evangelho. É isso que eles estão fazendo. É nos levando para um Jesus superficial, para um Jesus cósmico, para o Jesus do panteísmo, para o Jesus dessas religiões que eu coloquei aqui.
Tudo isso que está sendo promovido no mundo, as Olimpíadas, elas são dirigidas por pessoas que participam de religiões de mistérios. E essas religiões de mistérios, elas são desenvolvidas dentro das sociedades secretas. Aqui eu estou falando de cabalismo, aqui eu estou falando de teosofia, aqui eu estou falando de gnosticismo. São religiões de mistérios. A interpretação deles não tem nada a ver com a nossa cristã bíblica, porque eles não acreditam nas doutrinas principais do cristianismo, como, por exemplo, que existe o pecado, que o homem tem que se arrepender dos seus pecados, se converter a Jesus Cristo, viver uma vida de santidade, acreditar que Jesus Cristo vai voltar para buscar uma igreja santa, remida, lavada no sangue dele. Eles não creem em nada disso. Eles creem apenas que Jesus Cristo foi um iluminado e que ele recebeu o Cristo cósmico no seu próprio corpo e, através desse poder, dessa centelha do Cristo cósmico, ele foi um grande iluminado. Assim como foi Buda, Maomé e por aí. Então, falar de Jesus não significa absolutamente nada para um cristão ali dentro. Não se iluda. Eles estão causando terror para que eles mesmos possam trazer essa solução essa solução esotérica para o mundo. Eles acreditam em Deus, mas não é o Deus que você imagina, tá? Eu vou falar disso em outros vídeos. Então, a abertura da Olimpíada foi um ataque ao cristianismo, sim, mas eles mesmos promovem as manifestações cristãs para que a gente passe a valorizar as Olimpíadas, acredite que ela está promovendo o nome de Deus, mas não está. Não está. Então, por quê? Porque o verdadeiro evangelho, ele tem que, ou melhor, o que estabelece, o que caracteriza o verdadeiro evangelho é aquela mensagem da salvação em Cristo Jesus, através do arrependimento de pecados, de um Deus que reconcilia a humanidade através do sangue de Jesus Cristo. E eles não creem em nada disso. Enquanto você não ouvir o verdadeiro evangelho sendo pregado, duvide de qualquer um. Duvide. Eu vou começar a fazer esses vídeos dentro desses tópicos que eu falei para vocês. No próximo vídeo eu vou falar sobre como o futebol é usado espiritualmente para seduzir, né, para iludir, para hipnotizar bilhões de pessoas no mundo. Por isso o futebol, ele é o esporte mais popular do mundo, tá bom? Não esqueça de nos ajudar com esse canal, de compartilhar, e contamos aí com o seu apoio, tá? E que Deus abençoe a todos.